Olá, muito boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou Evandro Lima, analista do Fórum da Corretora Rigo. Sejam bem-vindos a mais esse Night Call aí, promovido pela DVFN. Eu faço de vez em quando esse auditório aí às 9 da noite. Normalmente quem faz nesse horário é o André Moraes. E de vez em quando eu cubro também, quando ele tem algum contratempo, né? Eu costumo fazer algumas vezes. Sejam muito bem-vindos aí a mais essa palestra aí de hoje à noite. E antes da gente começar, pessoal, gostaria que vocês me dessem um retorno, né? Como é que está o som para vocês? A imagem eu estou vendo aqui de uma outra máquina que eu estou monitorando também, né? O vídeo está legal. Agora, o som aqui, eu estou com mudo aqui, então gostaria que vocês me dessem um retorno para que a gente pudesse iniciar. Boa noite, Gustavo, Paulo, novo trader, alguns presentes que eu estou visualizando aqui na minha telinha. Deixa eu ver. Tem bastante. Tem outros presentes também. Andes, Marival Orado. Bom, maravilha aqui. Então tá áudio e vídeo tudo correndo bem. Podemos iniciar o programa dessa noite. Que início de ano difícil, hein, pessoal? Nossa, quando a gente começa a traçar as estratégias num sentido, vem um movimento contrário, a gente tenta mudar, novamente muda, novamente, quer dizer, um início de ano bastante complicado. Aqui tem o retrato aqui do nosso carro-chefe, né? Tendência de baixa, bem claro aqui para vocês, que vem desde o ano passado, né? Topos e fundos descendentes, isso aí caracteriza um movimento descendente, mercado setado na venda. Aí virou o ano, finalzinho do ano aqui, logo no primeiro pregão do ano, a gente teve aqui uma sinalização de topo, sugerindo aqui a retomada dessa tendência de baixa principal. Logo no pregão seguinte, essa queda bastante forte, reforçando aí essa possibilidade do mercado realmente virar para baixo, né? E na sequência, mais um pregão negativo, quer dizer, mercado aqui realmente querendo setar na venda. Início de ano aqui eu gosto de trabalhar, me identifico bastante com as operações de swing trade, né? Comecei a preparar minhas operações na venda, né? Me lembro, acho que a primeira operação que eu fiz no início do ano foi uma operação de venda com Vale 5. Estava com outras no radar também, mas iniciei uma venda com a Vale, que estava com uma boa relação de risco. Aí vem logo no dia seguinte uma pequena recuperação, mais um pregão aqui, uma subida forte, resultado, stop loss com Vale. Aí o mercado começa a se armar novamente, né, dando uma possibilidade que a gente poderia, pelo menos no curto prazo, reverter essa tendência de baixa para alta. Por que reverter? Porque quando ele começou a ceder, ele formou aqui um fundo mais acima do que esse último fundo de 45.850, confirmou esse fundo e voltou a subir, quer dizer, mais um pouquinho, rompe os 50.970, mercado se torna comprador, vamos aí direcionar as nossas operações na compra. Começo a me armar novamente nas operações de compra, né? Apostando aí na virada para alta, e no dia seguinte, um pregão negativo aqui, voltando forte aqui, confirmando o topo. Quer dizer, você começa a se preparar para a compra, vem o mercado novamente aí, 2 pregões depois, começa a voltar. E aí aqui a gente tem aqui o dia de hoje, quer dizer, o mercado totalmente indefinido no curto prazo, acabou afunilando dentro de um triângulo simétrico, e nesse cenário aí as operações de swing trade, ou seja, operações de curto prazo, ficam bastante difíceis aí de conseguir um desenvolvimento. Como vocês sabem aí, a parte mais difícil do trade são os movimentos iniciais. Quando a gente starta a operação, né, a gente planeja toda a estratégia antes, né, faz a entrada do papel, mas é preciso que a gente tenha aí os primeiros movimentos favoráveis, né, para que o trade aí comece a se desenvolver e a gente consiga aí, depois de alguns pregões, aí eu gosto de trabalhar com stop móvel, né, e sempre quando a gente tem uma possibilidade, levar já esse stop para a zona de lucro. Agora, com esse mercado virando de mão a cada 2, 3 pregões, quer dizer, realmente fica muito complicado a gente apostar em qualquer direção. O que tem compensado, felizmente, né, apesar desse mercado difícil, nas operações de swing trade, são justamente as operações de day trade. Eu esse ano comecei a mesclar um pouquinho operações de swing com operações de day trade, inicialmente no mini índice. Eu tenho uma carteira gráfica, né, que trabalha com capital de R$100 mil, e a partir desse ano, eu
comecei a mesclar um pouquinho, deixei 99 mil para as operações de swing e R$ 1.000 para as operações de day trade, especificamente nesse início de ano, com o mini índice. E esses day trades realmente aqui, estou tendo um resultado aí excepcional com eles, por conta desses movimentos. Pelo menos no day trade a gente tem movimentos aí mais consistentes. Por quê? Porque você pega aquele humor daquele dia específico, né? Se o humor está negativo, quer dizer, as operações na ponta de venda normalmente fluem bem. Se você tem um dia positivo, também essas operações naquele dia têm costumado fluir bem. Então, esses day trades, né, apesar de estar trabalhando com capital pequeno de R$ 1.000, na Rico a gente consegue, a partir de R$ 200, no day trades, trabalhar com um mini contrato. Eu estou trabalhando com 5 mini contratos. Então, esses day trades realmente têm superado aí essas primeiras operações do ano, que por enquanto estão bastante difíceis, né? Então, no day trade, pelo menos, a gente tem conseguido fazer boas operações. Mas, de qualquer forma, eu sempre sigo aí rastreando o mercado, todos os dias, aí, a hora que termina o pregão, eu dou uma olhadinha de A a Z, né? Deixo no radar algumas possíveis operações de swing trade, ou na compra ou na venda, né? Mas, de qualquer forma, eu espero que esse nosso mercado aí se decida logo, porque se ele não se decidir, realmente vai ficar difícil a gente conseguir aí alguma operação um pouco mais consistente. Mas, de qualquer forma, aí, mesmo com dificuldade, no geral a gente tem conseguido bons resultados, né? Que é o mercado de renda variável. A gente tem que estar preparado para as duas situações, tanto ganhos, né, quando as operações dão certo, mas principalmente saber perder. Tem que ter sempre um ponto de saída pré-definido, né? Não adianta querer brigar contra o mercado, né? Então isso daí tudo é o nosso gerenciamento de risco que vai determinar quanto a gente pode perder em cada operação, né? E aí a gente planeja a estratégia e dimensiona o tamanho do lote para cada entrada que a gente for fazer. Bom, pessoal, vamos dar uma olhadinha para na sala. A sala já tem bastante gente presente, agora nesse momento 129 pessoas, né? Normalmente o chat ele costuma rolar com uma velocidade muito grande, né? As pessoas costumam pedir análise de diversos ativos. O Novo Trader, ele fez até um comentário no início, eu acho bastante válido, que seria interessante ter aqui um palestrante fundamentalista. Eu acho que é muito bom mesmo ter uma pessoa que fale de fundamentos, né, para mesclar um pouquinho aí com análise gráfica. Eu sou grafista, né, não sou fundamentalista, porém eu gosto pelo menos de saber o que está acontecendo com as empresas, pelo menos no dia a dia. No fórum que eu toco lá da corretora Rico, eu costumo o quê? Todas as notícias que eu pego ao longo do dia, eu vou postando das empresas. Por quê? Porque eu acho que se a gente tiver alguma informação do que está acontecendo com as empresas, aliado com a movimentação de preços, a gente consegue aí corroborar aí uma entrada melhor, né? Porque a gente vai ter um pouquinho de notícias mesclado com o que o gráfico está fazendo. Mas, como eu falei para vocês, eu não sou fundamentalista, né? Eu acho interessante mesmo se a gente conseguir alguém fundamentalista para também, algum dia aí da semana, poder fazer esse night call, acho que também bastante válido. E eu, particularmente, eu gosto, para o longo prazo, para quem opera a longo prazo, conciliar fundamentos com o gráfico de preços. Normalmente, né, quem é da escola fundamentalista não olha muito para gráfico, quem opera com gráficos não olha muito para fundamentalistas. Eu já gosto de conciliar os dois pontos. Então, o que eu sugiro para quem opera a longo prazo? Em primeiro lugar, selecionar uma empresa com bons fundamentos, né, e depois pegar o gráfico longo. Qual que é o gráfico longo que a gente considera para o longo prazo? É o gráfico mensal. E aí a decisão se torna bastante simples. Tiver na lista empresa classificada com bons fundamentos e o gráfico estiver subindo ao longo do tempo, legal, vou comprar essa empresa. Tiver na lista uma empresa classificada com bons fundamentos, mas o gráfico descendente, com os preços perdendo valor ao longo do tempo, eu não vou colocar o meu capital nessa empresa. Então eu gosto de conciliar sempre os dois. Por que eu gosto de conciliar sempre os dois? Porque, deixa eu até tirar um pouquinho o gráfico de preços e deixar aqui apenas a minha imagem, depois a gente começa a análise de preço. Por que eu gosto de conciliar os dois? Imagine vocês, por exemplo, que vocês comprem um apartamento hoje, fazer um raciocínio bastante simples. Esse apartamento hoje, digamos que vocês pagaram nele, sei lá, R$300 mil, por exemplo. E vocês decidam
colocar aí esse apartamento para aluguel para geração de renda. Vamos considerar aí 0,5% do capital aí como aluguel. Simular esse aluguel como se fossem os dividendos ou proventos que as empresas distribuem ao longo do tempo. Tá bom, comprei esse apartamento hoje por R$300 mil, 0,5% vai me gerar um aluguel de quanto? De R$1.500 por mês. Muito bem, daqui a um tempo o meu apartamento aí se valorizou, ele está valendo R$500 mil e eu já posso também aumentar o meu aluguel. Ao invés de receber R$1.500, 0,5% eu já posso alugar esse apartamento por R$2.500, ou seja, a minha empresa, o meu apartamento se valorizou, eu paguei 300, hoje ele vale 500, se eu precisar revendê-lo, eu vou revendê-lo com lucro e, consequentemente, os proventos que esse apartamento está me pagando, no caso, fazendo o comparativo com o aluguel, vai ser um aluguel maior. Daqui a um tempo, mais para frente, esse apartamento vale R$1 milhão e eu consigo receber de aluguel R$5 mil. Quer dizer, se vocês pegam empresas que estão crescendo ao longo do tempo, qual que é a vantagem no longo prazo? Se vocês precisarem vender as ações dessas empresas lá na frente, vocês vão vender com lucro e, ao mesmo tempo, também aqueles proventos que ela vai distribuir ao longo do tempo também vão ser cada vez maiores. Por quê? Porque o valor das suas ações estão crescendo ao longo do tempo. Agora, imagine uma situação contrária. Eu parti de um apartamento de R$1 milhão, com um aluguel inicial de R$5 mil, ou seja, uma ação que valia aí, que tivesse patrimônio em ações de R$1 milhão, que me pagasse em proventos R$5 mil. Passou um tempo, essas ações valem R$500 mil, o meu apartamento está valendo R$500 mil, e eu estou alugando ele por R$2.500, quer dizer, estou recebendo proventos menores, e se eu precisar vender, porque eu comprei por R$1 milhão, agora está valendo R$500 mil, eu já estou tendo 50% de prejuízo. Mais para frente, ele caiu para R$300 mil, o aluguel, ou seja, os proventos ali estão ali em R$1.500, quer dizer, se vocês comprarem na contramão, o que vai acontecer ao longo do tempo, que as ações das empresas que vocês escolherem vão estar valendo cada vez menos e os proventos também, por consequência, vão ser cada vez menores. É claro, uma hora vira, mas deixa o consenso do mercado mostrar isso para vocês, né? Quando estiver subindo, é hora de comprar. E quando estiver caindo, se eu tiver comprado, é hora de escolher uma outra empresa para me associar. E se eu estiver de fora, é melhor também descartar essa empresa e escolher uma outra que esteja subindo ao longo do tempo. É mais ou menos aquele mesmo raciocínio para quem opera renda fixa, chega num banco e conversa com o gerente e fala, olha, eu queria aí investir no fundo de investimento, me mostra o histórico aí dos fundos que você tem. Qual que é o fundo que vai chamar a atenção de vocês? Aqueles que estão agregando o maior valor ao longo do tempo. Com certeza vocês vão descartar aqueles que estão agregando pouco valor e muito menos os que estão o quê? Os que estão com rendimento negativo ao longo do tempo. Então, no mercado de ações, a gente deve ter esse pensamento também, quem opera a longo prazo, né? Então, por isso que eu gosto de conciliar sempre fundamentos com um gráfico longo, um gráfico mensal. E esse é o motivo por que a gente não recomenda a compra de Petrobras, compra de Vale, que são empresas, aí são empresas bastante importantes aqui no nosso país, né? Mas porque o gráfico longo ele está mostrando aí um movimento de queda ao longo do tempo. Siderúrgicas também, Usiminas, Gerdau, CSN também estão com um gráfico aí bastante ruim ao longo do tempo, construtoras também, e por aí vai, né? A gente pode pegar várias delas aí que, infelizmente, estão perdendo valor ao longo do tempo. Então, para quem está entrando no mercado de ações com foco no longo prazo, né, o que eu sempre recomendo, primeiro, faz uma lista de boas empresas, né, classificadas com bons fundamentos, depois passa um filtro. Pega um gráfico longo, se não tiver afinidade com o gráfico, pega pelo menos ali os valores ali mês a mês e verifica se ao longo do tempo o valor das ações da empresa que você escolheu estão subindo ao longo do tempo ou estão caindo, para tomar uma decisão aí mais consistente, né? E com certeza aí vocês lá na frente, aí no longo prazo, vocês realmente vão estar felizes da vida aí com as ações que vocês escolheram, super valorizadas, né? E recebendo também gordos proventos. Por quê? Porque se as ações se valorizaram, os proventos também
engordaram. Bom, feita essa introdução aí, vamos agora mergulhar aí nas colocações de vocês, né? Como aqui a telinha do chat ela é muito dinâmica, então o que eu vou fazer? De tempos em tempos eu vou dar uma olhadinha no que eu estiver enxergando na tela, vou passar naqueles ativos ou aquelas perguntas que vocês estiverem colocando, né? Se alguma colocação ficar para trás, vocês podem repetir novamente, em algum momento a gente acaba conseguindo pegar. Então vamos agora para a telinha do chat, né? O Rocha aqui está falando, bom, quero saber as ações que vão subir. Eu também gostaria de saber isso daqui. Mas, Rocha, vamos lá. Falando aqui para o longo prazo, algumas ações interessantes por aqui me vem à cabeça. Smiles. Vamos pegar o gráfico longo da Smiles. Não tem muito histórico. Porém, olha que maravilha de gráfico mensal. Enquanto tiver com esse movimento aqui, com essa escada ascendente, é esse tipo de ação que eu quero comprar, né? Eu quero entrar numa empresa que vai o quê? Que vai me mostrar ganhos ao longo do tempo. Então, Smiles aqui é uma empresa aqui que tem exatamente esse perfil, apesar de não ter um histórico tão grande, mas no gráfico longo, no gráfico mensal, né? Ela ainda está apontando para cima. Então, enquanto tiver com esse movimento para cima, eu quero comprar. Por que eu não quero comprar Petrobras? Por isso, a Petrobras já teve um momento muito bom, que foi até o início de 2008, depois ela mudou o sentido. Hoje, os seus preços ao longo do tempo, eles estão o quê? Eles estão numa trajetória descendente, caindo ao longo do tempo. No decorrer das perguntas, vamos dar uma olhadinha em mais ativos que vocês estão colocando, né? E aí a gente dá uma verificada aí o que está acontecendo com essas ações também ao longo do tempo. América Latina Logística, beleza. América Latina Logística pode sair um bom trade. Essa daqui eu dou uma olhadinha no final do pregão. Um bom trade, no caso, na ponta de venda. Deixa eu até antes pegar aqui o gráfico longo. América Latina Logística. Eu não quero, por enquanto, comprar América Latina Logística por longo prazo. Por quê? Uma ação que saiu aqui pouquinho em 2007, saiu lá dos seus R$25 para R$4 hoje. Isso é o que está acontecendo ao longo do tempo. Então, eu não quero comprar ações por longo prazo de uma empresa que esteja com esse tipo de comportamento. Agora, para trade curto prazo, ela está bastante interessante. Por quê? Porque, primeiro, ela está em tendência. Hoje ela fechou perto de um suporte importante, aqui 4,33. E se perder esse suporte, ela pode ser bastante interessante um início de venda com ela. Eu tenho aqui um pequeno estudo que eu já tinha feito aí com a América Latina, né? Abaixo de 4,33. Eu acredito que ela possa buscar aqui 3,80. Por que 3,80? Eu estou pegando esse movimento dos 8,96 até os 5,07 e replicando ele aqui para o lado direito. Então, eu acredito que ela possa buscar 3,80 e se não der certo, onde que eu vou pular fora? Acima desse último topo que ela formou aqui, 4,65, vou pular fora em 4,66. Então, ela está bem configurada para uma operação de venda. Aí quem está começando no mercado, mas como é que eu vou vender se eu não comprei ainda? Essa é a vantagem do mercado de ações. A gente consegue operar em qualquer sentido. Comprar primeiro e vender depois, ou no momento de baixa a gente também pode vender primeiro e recomprar depois mais barato se tudo der certo. Como? Através do aluguel de ações, né? Que a Bolsa tem um mecanismo chamado BTC, onde ela aproxima doadores e tomadores, né? A gente consegue fazer o aluguel dessas ações, normalmente são taxas bastante pequenas, e vocês, anuais, e além disso, né? E vocês só pagam o período proporcional com que vocês ficaram com o ativo. Então, a América Latina Logística pode sair uma operação de venda. Vamos lá, o José Investe, Evandro, tendo em vista que as ações estão bem baratas, o risco pode estar bem baixo. Cuidado com esse barato aí, que muitas vezes o barato pode ficar caro. Então, quando o mercado começar a reagir, qual a sua estratégia para comprar? As que têm um alvo bem longo ou as que não tiverem caído muito, alvo mais curto? Normalmente, eu me identifico com operações de curto prazo. Desde 2013, eu comecei a montar uma carteira de ações, porém com operações de curto prazo. Em 2013,
a minha carteira ela operava apenas a ponta de compra, só que ela mesclava day trade com swing trade, a gente conseguiu um resultado bastante interessante ao longo do ano. Estou falando de cabeça, a gente conseguiu uma rentabilidade de 17% contra 15,5% de queda do Ibov, mas foram em operações de curto prazo. Só que tinha operações de swing, operações de day trade, as regras de saída não estavam muito claras, né? Tinha muitas saídas no feed, né? É claro, sempre essas saídas eu sempre fazia divulgação via fórum, né? Avisava, olha pessoal, se acontecer isso daqui, eu vou sair dessa operação e encerrava a operação. Em 2014, a gente fizemos a carteira de forma direcional, operando nos dois sentidos, compra e venda, porém sem day trade e com regras bem definidas. A gente não conseguiu um resultado tão bom. Por quê? Porque nas operações de venda, a gente tem um delay para conseguir reverter essas operações de venda para compra. Por quê? Quando a gente encerra o aluguel, tem que esperar 4 dias, né, para que a gente reaveja aí o nosso financeiro. 3 dias para liquidação financeira e mais um dia para reposição de margem. E fora que se as operações estão andando, não estão no meio do caminho, a gente não pode simplesmente zerá-las, né? Tem que esperar dar algum ponto de saída para a gente desfazer essas operações. Então, realmente, com esse delay, o resultado não foi tão bom, mas de qualquer forma a gente conseguiu ainda em 2014 um resultado de 11% de lucro bruto ao longo do ano. A carteira, tanto 2013 quanto 2014, ela trabalha com capital teórico de R$100 mil. E esse ano, né, falei, não, eu vou levar de volta, como está muito difícil as operações de swing trade, eu vou trazer de volta aí o day trade. Só que eu vou trazer de volta o day trade, porém eu vou estabelecer alguns critérios, vou determinar o que eu vou tradear, né, o que eu vou colocar como day trade. Estou começando nesse início de ano com o mini índice e o resultado tem sido excepcional nesses primeiros pregões do ano. Mas voltando no foco da carteira, eu me concentro aí as minhas operações sempre em operações de curto prazo. Eu dou uma pincelada também no médio prazo, no longo prazo, né, para mostrar aí as possibilidades do que pode acontecer, como recentemente eu fiz um alerta aí para muita gente com a Petrobras, quando ela estava ali na casa dos R$12, que era um ponto bastante importante aqui no gráfico mensal, né, 12,90, avisei para o pessoal, muito cuidado com esse nível, porque se a Petrobras perder isso daqui, ela pode ter uma precipitação muito feia e eventualmente vir buscar aqui esse suporte de 4,25. Quando a Petrobras estava em R$12, falei, não consigo imaginar a Petrobras custando R$4, mas de qualquer forma eu não gostaria de pagar para ver. Então, para quem opera a longo prazo, né, fiz uma recomendação de saída aqui abaixo desse nível de R$12. Hoje a Petrobras aqui está na faixa aí de 8 e pouco, né? Está mais ou menos na metade do caminho, de 12 para 4, 8 está mais ou menos 50% do caminho. Continuo torcendo para que ela reaja, que ela não vá mergulhar tão a fundo, mas de qualquer forma a gente não pode brincar com o nosso capital. Então, mesmo eu não operando longo prazo, né, mas eu também gosto de verificar o que o gráfico está mostrando no longo prazo. Bom, vamos falar mais de ações aqui. Embraer, Eletropaulo e Eletrobras. Estou começando aqui, Embraer. Embraer, médio prazo, ainda predomina aqui a tendência de alta, né? Então, uma operação ainda para a gente procurar operar na compra, segue aí num processo de correção e hoje ela deixou um candle aqui em cima do muro, aqui um spinning top, em cima desse suporte 22,81. Ela está numa região interessante aqui para tentar um fundo, né? E assim que ela fizer esse fundo, pode ser interessante uma entrada na compra, alinhado com a tendência. Aliás, recomendo sempre operar a favor da tendência, que fica muito mais fácil do que operações do contra. Eu não gosto de operar repique, eu gosto de operar sempre a favor da tendência.
Então, a Embraer, se ela confirmar um fundo mais ou menos nessa região, pode ser interessante uma compra com foco no médio prazo, não uma compra para trade, mas para o médio prazo mesmo. E eu deixaria inicialmente, para não deixar a operação solta, a gente tem que ter sempre um ponto de saída, né? Porque a tendência não é eterna, uma hora ela acaba revertendo. Se está de alta, acaba virando para baixo, de baixo depois de um tempo vira para alta e assim por diante. Então deixaria por enquanto um stop abaixo desse último suporte aqui de 22,05, até esse novo fundo, que se espera que se forme nessa região, esteja mais consolidado. Aí a gente pode até trazer o stop daqui para baixo desse fundo. Mas, de qualquer forma, apesar dessa correção desses últimos dias, né, ela está numa expectativa de um fundo próximo para voltar a subir. Bom, vamos lá agora, Eletropaulo. Eletropaulo também passando por um processo de correção, né, mas, de qualquer forma, ela já tem tendência de alta aqui no médio prazo, né? Por quê? Porque ela está fazendo aqui topos e fundos ascendentes, né? E está numa região interessante para tentar um fundo e voltar a subir. Eu tinha feito um tempo atrás um pré-estudo sobre ela, né? Mas esse estudo aqui já está um pouquinho furado, vamos dar uma refinada nele. Pegar agora a partir, aqui eu tenho um Fibonacci traçado, pegar a partir desse fundo aqui de 7,71, levar até esse topo aqui, aproximadamente aqui 9,89, onde a gente projetaria aqui um alvo por volta aí de 11,20. O que está faltando aí para a gente poder efetuar essa compra? Já dá até para a gente projetar aqui um possível alvo para ela, assim que ela formar um fundo. Justamente ela sinalizar um fundo para que a gente possa pensar em compra com ela. Está numa região interessante para fazer esse fundo? Tá. Por que ela está em região interessante? Se eu pegar desse fundo de 6,51 até esse outro aqui de 7,71, vocês observam aqui que no dia de hoje a Eletropaulo ela veio testar essa linha de tendência de alta de médio prazo, ou seja, é uma região bastante interessante para ela fazer um fundo e começar a subir de novo. Só que não dá para a gente tentar adivinhar fundo, então tem que esperar realmente ter uma sinalização de fundo para que a gente pense em compra com ela. Por enquanto aí está numa região boa para tentar um fundo, vamos ver como é que amanhã se ela reagir, né? Quem sabe sai esse fundo e possa até sair uma compra com ela. Agora Eletrobras, Elet6. Eletrobras, bom, ainda predomina a tendência de baixa nela, no médio prazo, né? Porém, no curto prazo, ela já rompeu uma resistência aqui de R$8 e ela já está o quê? Já está esboçando aqui uma virada para alta. Porém, essas duas últimas quedas aqui, de sexta-feira e de quinta, acabaram desconfigurando esse início de tendência de alta que ela estava começando a desenhar. E nesse momento aqui ela está testando esse suporte aqui de 7,62. Reagiu um pouquinho hoje, né, mas ainda está com risco de querer virar para baixo. Bom, consideraria para a Eletrobras duas situações. Olhando essa tendência de baixa principal, que ainda predomina, caso ela perca o 7,62, eu acho que pode ser interessante uma aposta na venda, apostando aí na retomada dessa tendência de baixa que ela tem atrás, né? E por outro lado, se ela conseguir superar pelo menos os R$8, né, ela ainda pode tentar reaver aí a sua tendência de alta aqui de curto prazo. Apesar dessa queda ter sido bastante forte aqui, ter encostado nesse suporte, essa tendência de alta já está bem comprometida. Mas de qualquer forma, acima de R$8 dá para se tentar alguma coisa na compra, pensando nessa resistência de 8,65 ou até um pouco mais acima nos R$9. Por que R$9? Porque é onde passa essa média azul que eu tenho aqui no meu gráfico, que é uma média móvel de 200 períodos, que eu considero essa média como um divisor de longo prazo. E quando a gente está trabalhando abaixo dela, ela costuma também oferecer resistência para esses ativos. Um bom repique normalmente tendem a buscar essa média de 200 e depois retoma a tendência principal. Mas até 8,65, no caso da superação dos R$8,
a gente pode até tentar uma aposta na compra buscando 8,65 e talvez aí, quem sabe, até os R$9. Bom, mais 3 agora do Rocha, transmissão paulista. Opa, ficaram aqui para trás, deixa eu ver se eu recupero. Transmissão paulista, espera aí um pouquinho só. Raia Drogasil e tinha uma outra, bom, daqui a pouco a gente tenta pegar novamente. Vamos lá, primeiro TRPL4, quase 190 presentes, como eu comentei aí, realmente esse Nightcall aqui, a DVFN está de parabéns, consegue reunir um grande número aí de traders, investidores, ali está bastante dinâmico mesmo. Bom, a transmissão paulista ainda predomina aqui a tendência de alta, né? Porém, alguma notícia pontual que eu não me recordo nesse momento, gerou aqui esse forte gap de baixa aqui na sexta-feira e hoje também trabalhando aqui em cima desse fundo. Não perdeu a tendência de alta porque não perdeu o suporte de 37,10. Bom, o que a gente poderia tentar aqui com a transmissão paulista? Primeiro vamos refinar aqui esse movimento mais curto aqui. Formou uma resistência aqui em 42,71. Deixa eu trazer esse Fibonacci aqui mais para perto. Então, fundo em 37,10. E aqui, 42,71. Deixa eu só dar ajustar esses valores. Aqui, 37,10. E aqui, 42,71. Bom, caso ela consiga confirmar esse fundo aqui, nessa região que ela tentou aí no dia de hoje, mas ainda não conseguiu, a gente pode fazer uma aposta aqui na retomada da tendência de alta, stop gain 46,18 e o stop loss ficaria abaixo da mínima de hoje. Então ainda pode retomar essa tendência de alta, mas de qualquer forma formou aqui um grande gap, né? Para quem gosta também de trabalhar com gap, principalmente no day trade, de repente aqui acima da máxima de hoje pode até sair um day trade aí para tentar fechar esse gap. Vamos ver como é que o mercado se comporta a partir de amanhã. A próxima, Raia Drogasil, RADL3. Raia Drogasil, maravilhosa aqui, em tendência de alta, me parece que isso aqui já é rompimento de topo histórico, deixa eu confirmar aqui. Gráfico mensal, realmente, rompimento de topo histórico. Aqui um outro exemplo de uma boa empresa para a gente operar no longo prazo. Não conheço nada de fundamento sobre ela, mas eu estou vendo aqui que ao longo do tempo, ao longo dos anos, o que está acontecendo com a Raia Drogasil? Ela está se valorizando. O gráfico longo, ao longo dos anos, está conseguindo nível de preços cada vez mais altos. Então são empresas como essas que eu quero estar comprado aí para um longo prazo. Aí eu não vou ter um objetivo numérico, né? Simplesmente eu vou querer entrar na compra enquanto ela estiver subindo aí ao longo do tempo. Então, gráfico maravilhoso aí de Raia Drogasil em tendência de alta. Vamos agora aproximar a lupa aqui para o curto prazo. Bom, até onde pode chegar a Raia Drogasil no curto prazo? Rompeu o topo histórico, não tem mais resistências no caminho. Como é que a gente poderia tentar aqui traçar algum objetivo para ela? Bom, em primeiro lugar, deixa eu tentar rastrear esse movimento principal dela. Aqui eu tracei aqui uma linha média, aqui uma linha de tendência de alta, e vou tentar jogar aqui por cima uma linha paralela, onde a gente vai chegar aqui num canal de alta. Então, mais ou menos, a Raia Drogasil está trabalhando aqui dentro desse canal de alta. E considerando aqui esse movimento aqui dentro desse canal, a gente conseguiria projetar aqui para os próximos pregões alguma coisa aqui por volta dos R$28, onde ela deve chegar aqui nessa linha de retorno no canal de baixa. Chegando nessa linha de retorno não necessariamente vai acontecer, mas a expectativa é que forme alguma resistência e ela começa a corrigir, buscando novamente essa linha de baixo, que seria a linha de tendência de alta. Então, estratégia aqui com ativo. Comprar aqui perto da LTA e vender aqui na linha de retorno. Seria, assim, a princípio, o que eu faria aí com Raia Drogasil. Agora, esquecendo o trade,
Para o médio e para o longo prazo, é uma ação aí para manter em carteira, por quê? Porque ela está em tendência de alta, aí rompeu o topo histórico, ou seja, não tem mais resistências no caminho, e o gráfico longo está apontando para cima. Henrique, Croton e Usiminas, se vale a pena entrar vendendo ainda? A Usiminas acredito que sim, mas vamos dar uma olhadinha na Croton primeiro. Croton. Bom, tecnicamente, abaixo de 11,94, né, é uma nova entrada de venda, porque monta um pivô de baixa aqui e retoma a tendência de baixa. Porém, o que me preocupa é abrir uma venda exatamente nesse ponto. Aqui eu trabalho com 3 médias móveis. Deixa eu dar uma reforçada nelas aqui. Média móvel de 5 períodos, que ela está aqui em verde, 21 períodos em vermelho, e 200 períodos, como eu já comentei para vocês, né, que eu considero ela como um divisor de longo prazo, que ela está aqui em azul. Então estão aqui as 3 médias móveis que eu tenho aqui. 5, que ela me dá uma média da semana, 21 períodos aproximadamente do mês, e a de 200 períodos. E eu estou observando nesse momento que a Croton está extremamente afastada dessa média móvel de 21 períodos. Se vocês observarem aqui, toda vez que ela teve um afastamento maior, ela fez uma correção até essa média aqui e depois começou a se afastar novamente. Então essa distância toda que ela está aqui dessa média móvel de 21 períodos não me deixa muito tranquilo para abrir uma venda nesse momento, embora se ela perder aqui os 11,94, tecnicamente dá uma entrada na venda, o stop loss estaria acima dessa primeira resistência aqui de 13,72, e o alvo, se repetir todo esse movimento aqui para baixo, pode até chegar alguma coisa interessante aí por volta, aí, quem sabe até dos R$10,09, dá até uma boa relação risco-ganho. Porém, esse afastamento aqui, essa distância toda dessa média móvel de 21 períodos, não me deixa muito tranquilo em abrir uma venda nesse momento. Então, essa venda aí, provavelmente, se ela sair, eu deixaria passar. Sobre a Usiminas, USI5, vamos dar uma olhadinha. Usiminas. Hoje ela perdeu esse suporte aqui de 4,50, retomou a tendência de baixa de curtíssimo prazo, porém ainda tem um suporte mais importante, que é o suporte aqui de 4,24. E se perder os 4,24, ela vai retomar a tendência de baixa de médio e de longo prazo, quer dizer, vai estender essa tendência de baixa aos tempos maiores e pode ganhar força nela. Então, Usiminas, embora já andou um pouquinho aí nesses 3 últimos pregões, mas de repente pode dar uma nova entrada abaixo desses 4,24, né? Aí vai ser com foco aí entre curto e médio prazo, para buscar talvez 3,50 e quem sabe até R$3. Então pode sair, dar um novo start de venda abaixo de 4,24, o stop principal, loss, ficaria acima de 5,16, né? Mas de repente a gente pode tentar encontrar algum stop aí intermediário no meio do caminho, quem sabe aí perto aqui dos R$5, um pouquinho acima da média móvel de 21 períodos, né, para viabilizar um pouco mais aí a relação risco-ganho. Mas a Usiminas, ao contrário de Croton, está numa condição melhor de venda do que a Croton, que está totalmente esticada. Pode sair mais venda? Pode até sair mais venda, mas de qualquer forma ela está muito esticada. Qualquer noticiazinha que vier, aí, alguma coisa mais favorável aí do FIES, que é o que está pesando aí sobre sobre o setor de educação, pode formar um repique mais forte, e aí você acabar sendo estopado, né, e sair da operação. Quem mais aqui? Felipe. Eletrobras já comentei, agora ainda tem Itaú, Itaúsa, CESP e Fibra. Vamos ver se eu consigo lembrar de todas elas. Bom, Itaúsa e Itube praticamente é o mesmo ativo, né? Se eu pegar Itaú, eu praticamente vou estar falando aí da Itaúsa, né? Agora CESP e Fibra não são outras empresas. Bom, Itaú permanece em tendência de alta, fez uma correção mais forte hoje, mas ainda acima da LTA, linha de tendência de alta. Se formar fundo aqui e voltar a subir, pode até chamar uma nova compra.
Itaúsa, muito provavelmente, situação bem parecida. Deixa eu apagar aqui essas setinhas, que é algum estudo mais antigo que eu tinha feito aí com a Itaúsa. Situação também bem parecida. Se eu traçar aqui a linha de tendência de alta dela, né? Também testou aqui no pregão de hoje, junto desse suporte 9,19. Não tem sinal de fundo ainda, porém mantém aqui essa tendência de alta aqui de curto prazo, e se conseguir formar fundo voltar a subir, também pode sair uma compra. Agora, FIBRE R3, tendência de alta, né? Passando por um pouquinho de correção, tinha um tempo atrás um estudo sobre ela, deixa eu apagar aqui por enquanto, esse estudo aqui já perdeu a validade. Assim que ela formar um fundo, a gente traça aí uma nova estratégia, né? Mas de qualquer forma, FIBRE está com uma bela tendência de alta, assim que fizer fundo, né? Não perdendo esse suporte de 29, 24, a gente também pode pensar em compra com ela. Por enquanto segue em processo de correção e ainda sem sinal de fundo. A CESP, no caso, ele comentou que ele está comprado, né, o Felipe. Então, por enquanto, eu deixaria o stop em FIBRE abaixo de 29 e 24. Para Itaú, comprado abaixo de 33. Para Itaúsa, comprado abaixo de 8,98. E a outra, que é a CESP 6, CESP 6, hoje ela deu stop, né? Então já era para ter saído da operação. Por quê? Suporte muito importante, 24,70, testado aqui na sexta-feira, ainda conseguiu se segurar, o stop gráfico se deu na perda desse suporte. Como você ainda continua comprado, então coloca um stop abaixo da mínima de hoje e não deixa fugir muito mais do que isso, né? Porque após a perda desse suporte, ela caminha aqui para buscar esse suporte aqui em 22 e 28, ou seja, esse prejuízo aí pode aumentar bastante. Então, com o stop a gente não brinca. Por quê? Porque é ele que mantém aí a integridade do nosso capital. Então, o stop gráfico com CESP já foi. CSNA para compra. Vamos lá. CSNA 3. Bom, CSN, por enquanto, parece que é o nosso índice Bovespa. Por quê? Está totalmente indefinida aqui, no curto prazo. Para baixo, a gente tem uma linha de tendência de alta, né? E para cima, uma linha de tendência de baixo. Ou seja, ela está afunilada, indefinida, dentro desse triângulo simétrico. Qualquer operação com ela tem que esperar sair para fora do triângulo. Compra assim que eu romper essa LTB e venda assim que perder. Lembrando, olhando para trás aqui, a CSN aqui tem uma forte tendência de baixa atrás. Então, a venda aí pode ter uma chance maior de se desenvolver do que a compra. Embora que se acontecer o rompimento, se ocorrer para cima, a gente tem ainda um bom espaço, quem sabe até os R$8, ainda abaixo aqui da média móvel de 200 períodos, para tentar alguma coisa na compra. Mas nesse momento ela está mais para venda do que compra. Eu, particularmente, eu evitaria abrir qualquer operação com a CSN enquanto estiver dentro desse triângulo. E aqui os suportes que você me perguntou, né, próximos aqui, 4,77 e depois 4,07. Em azul aqui tem as resistências. Tollback aqui. IBOV no diário pode ser a formação de uma flâmula de baixa ou é apenas um triângulo simétrico? Triângulo simétrico, como eu comentei no início. Qual a projeção de queda? Obrigado. Vamos lá. Voltando ao nosso carro-chefe. Opa! Eu entendi agora a figura que ele comentou aqui, no caso da flâmula. A gente poderia até considerar, se pegar, aqui a gente tem um triângulo simétrico, porém tem todo esse movimento dos 57,360 até os 45,850. Se considerar isso daqui exatamente como uma flâmula, a projeção, como eu gosto de conciliar com suportes e resistências,
Bom, num primeiro momento, eu me concentraria nesse suporte principal aqui de 44.100. Pode mais fundo? Pode mais fundo, porque eu pegaria toda a altura dessa figura aqui e jogaria para baixo. De repente pode ser que eu chegue até alguma coisa mais perto aí dos 40 mil pontos. Mas por enquanto, né, conciliando aí com os suportes principais, a 44.100 é um suporte bastante importante, então num primeiro momento eu me concentraria nesses 44.100 se o rompimento ocorrer para baixo, como primeiro objetivo de queda. Tollback ainda Tractebel, vamos lá, TBLE3, já quase 200 presentes agora, nesse momento 195, por isso que eu gosto aqui desse auditório, que realmente a gente tem um público aí bastante maciço. Vamos lá, Tractebel, não vejo nenhuma operação com ela, por quê? Porque a gente está vendo aqui uma baita congestão aqui no médio prazo, praticamente entre R$30 até R$35. Nesse momento o viés é de queda, porém não tem tendência. E ativo sem tendência, eu recomendo aí não operar. Tem apenas um viés aqui, mas viés aí não leva normalmente a gente para lugar nenhum. Melhor esperar ela adquirir tendência. A próxima, Brasfoods, BRFS3. Brasfoods, um tempo atrás aqui eu desenhei aqui uma linha de tendência de baixa aqui, não está fazendo mais muito sentido nesse momento. A Brasfoods acabou congestionando aqui entre 60 e 53 aproximadamente, até 60 e 40. Esse estudo continua válido. Se ela rompeu 64 e 40, pode valer a pena uma compra. Objetivo primeiro, R$69, com stop abaixo de 60 e 53. Deixa uma possibilidade de fundo hoje, podendo ganhar um viés positivo. Por que viés? Porque ela está congestionada entre 653 e 64 e 40. Só que a Brasfoods, ao contrário, né, o que ela tem atrás do médio prazo? Tendência de alta. Então, melhor a gente manter o nosso foco na compra com ela. Tanto compra para trade, quanto compra aí para se manter eventualmente posicionado nela. Quem mais agora? Marfrig e depois a Rossi. Vamos lá, Marfrig primeiro, MRFG3. Marfrig. Nossa, que gráfico complicado para ela. Aqui eu tinha até desenhado aqui um eventual triângulo simétrico, porém esse eventual triângulo simétrico já está com mais cara nesse momento aqui que um triângulo descendente, triângulo de queda mesmo. Bom, a Marfrig, por enquanto ela está com um gráfico bastante confuso, mas está com um viés bastante grande aí para baixo. Eu acho que a Marfrig abaixo de 5,11 e abaixo de 4,95 principalmente pode sair uma boa venda, com stop loss muito provavelmente acima da máxima de hoje, por conta desse candle que ela já está desenhando. E num primeiro momento eu pensaria aí num objetivo de queda nesse próximo suporte aqui em 4,47. Mas eventualmente, se a gente considerar tudo isso daqui, dos 6,81 até os 4,95 como uma figura de queda, a gente pode até extrapolar um segundo alvo aqui para essa região de R$4. Então, uma operação mais favorável com a Marfrig, possivelmente na venda, na perda aqui desses próximos suportes. Agora, Dona Rossi. Rossi. Bom, ainda tem uma forte tendência de baixa atrás, porém, ela conseguiu o quê? Deixa eu só marcar esses pontos principais para a gente falar um pouquinho melhor sobre a Rossi. Hoje, ela deu uma forte puxada para cima, né, deixou uma possibilidade de fundo, e seria um fundo ascendente. Por quê? Porque o último fundo foi em 1,95. E se ela confirmar esse fundo em 2,53, ela vai provocar uma falha nessa tendência de baixa, gerando uma possibilidade de reversão de tendência de baixa para alta. E aí ela poderia fazer o que a gente chama de onda 3 de reversão para alta. Aqui estaria a onda 1, depois onda 2
até os 2,53, e se confirmar esse fundo, a gente pode até pensar em fazer uma aposta numa eventual onda 3 de reversão para alta, onde eu faria a minha aposta aqui por volta dos R$6. Por que R$6? Porque também é mais ou menos onde passa aquela famosa média móvel de 200 períodos, divisor de longo prazo. Então a Rossi pode eventualmente sair uma compra a partir de amanhã, se ela conseguir confirmar esse fundo, em 2,53, apostando aqui nesse movimento aí forte de alta. É claro, tem muita resistência no caminho, né? Pode ser que ela nem consiga chegar até lá, mas de qualquer forma, se ela formar esse fundo mais acima, ela gera essa possibilidade de reversão de tendência, pelo menos aí no curto prazo, de baixa para alta. E está com stop curto, né? O stop estaria abaixo de 2,53, ou seja, uma relação de risco bastante pequena contra um retorno em potencial aí maravilhoso aí, teria um gain aí muito bom para frente, aí, com uma relação risco-ganho, sei lá, de 4, 5 para 1, teria que calcular isso direitinho, né? Ou seja, se der certo eu ganho 5, se der errado eu perco 1. Então, realmente, pela relação de risco aí, pode valer a pena uma compra, caso ela confirme esse fundo a partir de amanhã. Vamos em frente. Moresco aqui, CETIP comprado. CETIP 3. Para quem chegou um pouquinho depois, pessoal, eu sou Evandro Lima, sou analista aí do fórum, responsável pelo fórum da corretora Rico. Vamos lá, CETIP comprado. Bom, CETIP, começou aqui um processo, deixa eu só melhorar aqui esses pontos aqui. Afastar um pouquinho. 32,68. Tem um suporte aqui em 31,14. Por enquanto o stop estaria abaixo desse suporte. Então, já respondendo a pergunta, né, sobre a CETIP, comprado, então, a primeira coisa que a gente tem que se preocupar com o stop. Então, o stop, por enquanto, em 31,14. Porém, ela ainda pode gerar uma nova compra. Hoje, ela deixou aqui, fez um candle aqui em cima do muro, né? Mas de repente, se ela voltar pelo menos acima desse 32,68, ela pode querer confirmar aqui um novo fundo, que ela começa a deixar essa possibilidade em 32,11 e eventualmente acima de 32,68 ou da máxima de hoje, pode sair uma entrada na compra, pensando tiro curto nessa resistência principal de 34,32 e o stop loss abaixo de 32,11. Então, comprado, manter aqui o stop por enquanto conservador abaixo de 31,14, né? Se quiser já pode, se tiver sem alvo, um alvo curto, 34,32, e para quem está de fora, observando o gráfico da CETIP, acima dos 32,68 ou da máxima de hoje, pode até sair uma operação de compra. Vamos lá agora, o Bafizalex Vinx 3. Vinx. Bom, como eu comentei, eu não gosto de operar repique, né? Normalmente, como diz o André Moraes, quem gosta de repique é a escola de samba. Deixa eu apagar aqui esses suportes de resistência que já estão bastante desconfigurados. E a Lynx, né, no caso, ela está fazendo o quê? Um processo de correção da tendência de baixa. Se eu marcar alguns pontos principais no gráfico da Lynx, aqui por cima eu tenho o quê? Eu tenho a linha de tendência de baixa. E logo aqui, por volta dos R$51, a média móvel de 21 períodos. Ou seja, expectativa de alvo para Lynx por volta dos R$51. Contra um stop já caro nesse momento, né? Abaixo de 46,89. Quer dizer, ela tem pouco alvo para cima e um stop já começando a ficar caro. Então, eu não
não compraria nesse momento a Lynx, né? No caso, compra do contra, né, para quem gosta de repique, ela se deu exatamente no dia de hoje, no início da sessão. Hoje, após o pregão de hoje, ela já ficou cara, e para quem entrou, stop gain eu ajustaria aqui por volta dos R$51, né, e já tentaria aí proteger o lucro por algum tempo gráfico intradiário, né? Por quê? Porque é uma operação do contra, uma vez que a Lynx está em tendência de baixa. Edgar Klein, esse aspecto de empresa que tem subido levou muita gente a perder muito dinheiro. Basta ver o que aconteceu com a previsão de todos para alta, sem parar os bancos. Que tombo, dá uma ameaça de alta, depois devolve mais um pouco, e assim que outros subiram muitos. Fortíssimas candidatas a cair logo logo. Veja as educacionais que ele diz do mercado. Sim, boa colocação, Edgar. O que eu sempre recomendo, voltando a falar do longo prazo, eu vou querer ficar comprado numa empresa enquanto ela estiver subindo. A hora que mudar de mão, é a hora de procurar uma outra empresa para se associar. Quem toma sempre esse cuidado, hoje realmente continua ganhando dinheiro no longo prazo. Um exemplo, por exemplo, vamos pegar aquela empresa fatídica lá, que realmente quebrou muita gente, né? Nunca teve fundamento nenhum, mas prometia muita coisa. A famosa OGX, que chegou aí no auge aí da sua valorização, chegou lá nos, vamos lá aqui, 23, 20 e poucos reais. Bom, a OGX, enquanto estava fazendo esse movimento de alta, eu vou querer comprar. Eu nunca vou tentar adivinhar fundo. Deixa o consenso do mercado mostrar que começar a acreditar naquela empresa e começar a levar lá para cima. Então, enquanto tinha esse gráfico apontando para cima, legal, eu vou continuar comprando ações dessa empresa, mas sempre de olho no último fundo principal. No caso da OGX, qual que era o último fundo principal dela? Estou com um gráfico mensal, onde cada barrinha dessa representa o consenso de mercado de um mês. 14 e 22. Quer dizer, ou seja, eu estou comprando, mas olhando para trás o último fundo principal. Qual que era a hora de pular do barco da OGX? Justamente para não ver o seu capital derreter, né? Sempre a gente tem que ter um ponto de saída, porque como eu comentei, tendência não é eterna. Bom, vamos ver ao longo do tempo o que aconteceu aqui com a OGX. Começou a recuar, mas tudo bem, ainda está acima desses 14 e 22. Nesse momento aqui sinalizou um fundo, né? Eu estou comprado nela, por exemplo, né? Fala, ufa, finalmente sinalizou esse fundo, agora vai voltar a subir e vai, quem sabe, buscar no próximo objetivo 25, 30 reais mais para frente. Bom, muito bem. Mas aqui isso aqui não dá um sinal de fundo, não está confirmado. Mês seguinte, tentou confirmar esse fundo. No outro mês, opa, não estou gostando disso daqui. Voltou a cair de novo forte? Bom, mas ainda está acima dos 14,22. Nesse próximo mês aqui, para quem sai no momento que a coisa acontece, nesse mês aqui, vamos ver aqui, maio de 2011, saiu fora da OGX por quê? Porque ela veio abaixo desse nível de 14,22. Mas, de qualquer forma, não fechou o candle. Tem muita gente que gosta de esperar o fechamento do candle. Então, alguns ainda, investidores de longo prazo, ainda poderiam ter continuado com ela. Estamos falando nível de preço de R$14. Mês seguinte, junho, mais queda, mas ainda respeitando os 14,22. Nesse mês aqui, não dá mais para continuar com ela. Tenho que sair fora dessa empresa, por quê? Porque perdeu um último fundo, agora sim, agora o gráfico não está mais apontando para cima. É bastante claro para vocês que com esses movimentos aqui, o gráfico agora, se eu for traçar uma flecha, ele está inclinado para baixo. Então, se ele está inclinado para baixo, a tendência agora é que os preços vão ficar cada vez menores. E eu não quero ficar posicionado numa empresa para o longo prazo que esteja perdendo valor ao longo do tempo. Por isso que eu vou pular fora. Pulei fora, digamos, se eu tivesse posicionado, mas eu comprei a 20, saí a 14, tive um pequeno prejuízo, tá bom, mas o meu capital, ele tá, boa parte dele preservado. Saí nos 14. E quem pagou para ver que não saiu? 8 centavos.
perda total, quer dizer, não dá para fazer mais nada com ela, deixou simplesmente todo o capital derreter. Então é esse cuidado que a gente tem que tomar. Vamos dar uma olhadinha nas educacionais, que por um bom tempo aí o Edgar comentou também foram o quê? Foi recomendação de muita gente, né? Vamos ver o que está acontecendo no gráfico longo. Vou pegar uma qualquer aqui, vou pegar a Estácio. Estácio eu acho que a gente ainda não analisou hoje, né? Mas vamos falar de longo prazo para Estácio. Ok. Exatamente. Se eu estou posicionado aqui na Estácio, longo prazo, qual que é o último fundo que ela tem aqui? Nesse nível aqui, de 25,70 aproximadamente. Perdeu esse nível, quer dizer, ou seja, para o longo prazo, não está mais interessante ficar com essa empresa. Por quê? Porque ela já perdeu um último fundo importante. E agora começa a mudar a inclinação da tendência para baixo. Ou seja, eu já não acho mais interessante permanecer com ela. Embora ainda tenha outros fundos principais. Mas o primeiro ponto de saída foi esse daqui. Eu posso ainda tentar o quê? Agora ele está me trazendo aqui, poluindo um pouquinho o gráfico. Posso traçar uma linha de tendência de alta? Posso. Enquanto tiver ainda acima dessa linha de tendência de alta, ela, tecnicamente, eu posso até dizer que ela não perdeu essa tendência de alta principal. Mas onde que está essa linha de tendência de alta? R$ 9,00. A empresa estava na faixa aí dos R$ 30,00 aproximadamente. R$ 25,00 é o último fundo, eu prefiro sair fora nos 25. Se eventualmente caiu nos R$ 9,00, eventualmente deixar uma boa sinalização de fundo, eu posso até, eventualmente, mais para frente, quem sabe daqui um ano, não sei quanto tempo isso vai acontecer, até pensar em compra novamente com ela. Mas nesse momento essa tendência começa a reverter para baixo. Então, não está sendo mais interessante permanecer comprado com ela. Então, é isso que eu acho legal que vocês observem para quem opera longo prazo. Pega sempre o gráfico longo, ou seja, o gráfico mensal. Enquanto ele estiver apontando para cima, fica extremamente simples a tomada de decisão. Eu vou continuar comprando. Posso ter feito um aporte aqui, um aporte aqui, um aporte aqui ao longo do tempo, né? Fiz vários aportes. A hora que o gráfico embicar para baixo, eu vou sair fora dessa empresa. Vamos pegar uma outra aqui, a Croton também do mesmo setor. Eu sei que eu já falei sobre ela, mas vamos ver agora gráfico longo. Croton, mais ou menos também situação muito parecida. Olha o último fundo aqui principal aqui, ponto para pular fora, 13,72. Esse era o ponto para sair fora, no caso quem opera a longo prazo. Então, se vocês ficarem atentos a esse tipo de movimentação, é claro que em algum momento vocês podem até vender com um pequeno prejuízo. Eventualmente, se você decidiu entrar, a gente nunca sabe a hora que a tendência vai acabar, mas é bastante simples. Enquanto está subindo, eu vou acreditar na tendência, eu vou continuar comprando. A hora que começar a cair, eu não quero mais. Digamos que eu acabei entrando exatamente aqui nesse ponto, quando ela estava quase formando o topo. E em seguida ela fez isso. Paciência. Comprei, sei lá, por 17, 18. Estou vendendo por 13. Bom, infelizmente, acabei entrando no final da tendência. Mas nunca tentem adivinhar topo ou tentem adivinhar fundo. Por quê? Porque, por exemplo, nesse ponto aqui eu poderia achar que o quê? Que aqui era o topo e ela foi mais. Aqui é o topo e ela foi mais. Aqui é o topo e ela foi mais. Então, quer dizer, deixa o mercado realmente mostrar que a tendência mudou. E nesse momento também a Croton também está mostrando isso daí, né? Com essa forte queda aí desses últimos 2 meses, né? Pelo menos aí ela está perdendo aí um fundo importante, né? E seria o ponto de saída aí, de eu deixar de me tornar sócio da Croton e procurar uma outra empresa para me associar enquanto ela tiver com esse movimento aqui para cima. Bom, vamos lá. Vamos em frente aqui. O Tolbeck fez até uma brincadeira agora. No momento, quem está ganhando são os vendedores de longo prazo. Infelizmente, aqui, a única coisa que a gente não dá para operar no longo prazo é na venda. Por quê? Não dá para a gente ficar, tomar um aluguel
para o longo prazo. Aluguel realmente são para as operações de curto prazo. Agora, é claro, existem estratégias aí de proteção aí no longo prazo, momentos de queda, como, por exemplo, se são ações que tenham mais liquidez, a gente pode tentar uma venda coberta, fazer aí um hedge, aí, de repente, com um contrato futuro, alguma coisa nesse sentido, né, para proteger um pouco aí as nossas posições. Mas eu acho que a proteção mais simples possível, qual que é? É simplesmente sair do ativo. Se eu sou investidor de longo prazo, eu vou operar num único sentido. Qual? Compra. E eu vou comprar o quê? Vou comprar tudo aquilo que estiver subindo ao longo do tempo. E eu vou ficar de fora de tudo aquilo que está caindo ao longo do tempo. Bastante simples. Enquanto aquilo que eu comprei estiver subindo ao longo do tempo, eu fico dentro. A hora que aquilo que eu comprei tiver... claro que não vai ser na primeira queda, mas a partir do instante que ela começar a ter preços cada vez mais baixos ao longo do tempo, que já caracteriza aí uma mudança de direção, é a hora de eu vou vender as ações dessa empresa e vou procurar uma outra aí que continue subindo ao longo do tempo. Tem tantas empresas aí na Bolsa de Valores, né, que não vai ser difícil vocês encontrarem uma outra para trocar. Então, para o longo prazo, sempre o quê? Compra. Mas é claro, comprar e fazer o acompanhamento também ao longo do tempo. Não dá para comprar e ficar sentado, né? Porque hoje eu escolhi, por exemplo, que nem como o próprio Edgar comentou, as queridinhas do setor educacionais. Por um bom tempo elas foram amplamente recomendadas e realmente elas subiram bastante aí durante esse período. Mas chegou o momento aí que o quê? Que essa tendência começa a reverter para baixo. Eu vou continuar acreditando que isso vai acontecer, vai continuar de eterno? Não, eu tenho que tomar uma atitude, né? Então, a partir do instante que a ação mudou o movimento, não está mais de subida e agora começa o movimento de queda, essas ações nesse momento não me interessam. Vou vender as ações que eu tenho e vou colocar esse capital da venda em outras ações que continuem com o gráfico aqui apontando para cima, e enquanto estiver apontando para cima. Marival Coraldo, por favor, veja Banco do Brasil. Vamos lá. BBAS3. Eu acho bem legal esse tipo de discussão, porque aí a gente acaba o quê? Acaba atendendo aí diversas expectativas, né? Tem muita gente que opera aqui curtíssimo prazo, curto prazo, médio prazo, longo prazo, então é bom que a gente abra um pouquinho mais a visão, não fica simplesmente aí como se fosse um atendimento de padaria, né? Pega aquele ativo e coloca a situação de momento. Acho bastante interessante dar essa visão um pouquinho maior. Bom, vamos lá, Banco do Brasil. Também aqui no movimento de funil, né? Por baixo aqui a gente tem a linha de tendência de alta e por cima linha de tendência de baixa. Agora, Banco do Brasil, depois dessa queda de hoje, ele se aproximou aqui de dois suportes bastante importantes. Começou a perder esse daqui de 22,19 e na sequência tem 21,90. E se perder os 21,90, o que vai acontecer com o Banco do Brasil? Tendência de baixa. Por quê? Porque eu tenho aqui um topo em 24,82, um outro topo já confirmado em 24,05, ou seja, topos descendentes, né? Tem um último fundo em 21,90. Se vazar esse 21,90, eu vou ter o quê? Um outro fundo mais abaixo. O que é uma tendência de baixa? Topos e fundos descendentes. Então, abaixo de 21,90, retoma a tendência de baixa e vai buscar esse próximo suporte também próximo, 21,15. E se perder os 21,15, aí realmente a coisa pode ficar muito feia para o Banco do Brasil. Por quê? Porque ele ainda tem aqui atrás a tendência de baixa de médio prazo. E se perder os 21,15, o próximo target para ela aqui, conciliando com suporte e resistência, já vi buscar aqui os 17,86. Então, realmente, a situação do Banco do Brasil começa a se complicar. Comprado ou comprada, aí no caso, deixaria aí um stop abaixo de 21,90. Toback, sim, Toback, realmente o mercado está excelente mesmo para day trade. Como eu comentei no início, aqui não sei que horas que você começou, né, mas esse ano eu tenho uma carteira direcional que eu toco lá pela Rico, e esse ano eu resolvi trazer de volta, começar a mesclar um pouquinho, né, com operações de day trade. Por enquanto estou pegando só o mini índice. E realmente aqui o resultado aí nesses primeiros pregões do ano tem sido excepcional. E por que o day trade está mais fácil do que o swing trade?
Porque no day trade a gente tem o quê? Um dia negativo, por exemplo, mau humor, aquele movimento de queda acaba fluindo. Um dia aí de euforia, de mercado otimista, começa a subir, também o movimento de alta começa a ser mais consistente. Então a gente acaba tendo movimentos mais consistentes com duração de um dia, ao contrário do swing trade, né, que os movimentos aí estão muito instáveis, né? 2, 3 dias de alta, depois 2, 3 dias de queda, depois inverte novo, quer dizer, não tem operação que consiga engrenar desse jeito, né? Vamos lá, o que mais? Onde eu parei? Edson Saquete. CSMG3, comprar, vamos lá, vamos ver. CSMG3. Não, comprar não. Por que comprar não? Depois dessa forte queda de hoje aqui, apesar de ainda manter aqui esse viés aqui, quase uma tendência de alta, né? Mas de qualquer forma a queda foi bastante forte, e se perder os 24,09, realmente começa a fazer um estrago nessa tendência de alta aqui que a Copasa quis começar a emplacar. Eu acho até que ela ainda pode ter um potencial para buscar aqui esses R$31. Isso aqui é um estudo mais antigo que eu tinha feito aí com a Copasa um tempo atrás, né? Mas por conta aqui dessa forte, principalmente queda de hoje, realmente ela desconfigurou bastante. Precisaria deixar um bom sinal de fundo para que a gente possa fazer uma aposta aí na compra. O ideal seria o quê? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vamos lá, retângulo. Por conta dessa queda de hoje, se ela fizer mais ou menos esse movimento no pregão de amanhã, aí eu acho interessante você tentar uma compra com ela, que seria um padrão penetrante, né? Mais ou menos aí mostrando aí uma boa força de contra-ataque com essa queda de hoje. Quem sabe um gain nos R$31 e um loss abaixo da mínima desse possível pregão de amanhã. Mas isso aqui, nem sei se vai acontecer. Se acontecer isso daqui, aí dá para pensar em comprar. Por enquanto aqui, com esse candle horroroso que ela fez hoje, né? Não vejo possibilidade de compra com ela. Marfrig já foi. Henrique, sobre a Oi, vale a venda ou o papel já apresenta pouca liquidez? Oi BR4. Bom, vamos ver primeiro a liquidez da Oi. Deixa eu colocar o volume aqui por número de negócios. Vamos ver quantos negócios a gente teve hoje com a Oi. Não, quantidade de negócio até que está razoável. 9,35K, né, quer dizer, 9.350 negócios. Número de negócios, por enquanto, está tranquilo com ela. Agora, o que precisaria checar, no caso, é disponibilidade, sim, de papéis para alugar. Agora, de qualquer forma, a Oi, semelhante a um outro papel que eu comentei mais cedo, ela começa a ficar um pouco afastada aqui da média móvel de 21 períodos, ou seja, ela está esticada e já avançou muito no dia de hoje. Quer dizer, tecnicamente a venda ela se deu aqui abaixo dos 6,48. Quer dizer, agora eu acho que já não dá mais para vender mais. Quer dizer, uma boa entrada na venda seria abaixo de 6,48. O stop loss, por conta dessa microcongestão de curtíssimo prazo, acima de 6,89, quer dizer, um stop bastante curto, né? E no possível gain, quem sabe, aqui nos R$5. Agora, entrar nesse momento, eu acho que essa venda já andou bastante, né? Melhor aguardar aí um próximo repique. Quem sabe aí, uma próxima vez, aí a gente consiga uma nova entrada. Eu acho que ela já avançou muito, né? Entrar agora e o risco vai ser bastante grande. Quer dizer, ela tem pouco alvo pela frente contra um risco bastante alto. Vamos lá. A Oi capitalizou a 2, esses dois correspondem a R$20 após o agrupamento, hoje está em 6, ou seja, após a capitalização perdeu. Sim, pois é, realmente, ela fez uma capitalização aí há pouquíssimo tempo, foi exatamente aqui nesse dia 22 de dezembro, final do ano passado, aliás, ela fez um grupamento de 1 para 10, ou seja, cada 10 ações, né, que na época estavam na casa de R$1, ou pouco menos que isso, ela
trouxe lá para cima, aí, próximo dos R$10. E já perdeu aí, pelo menos aí, no visual de 10 para 5, perdeu quase que 50% do valor aí pós-capitalização. De repente chega até nesse 66% no cálculo aí que quem que fez mesmo aqui? MJBPF fez, né? Realmente ela já perdeu bastante. Quer dizer, ou seja, ela agrupou para abrir mais espaço para queda. Isso aí até é interessante para que vocês vejam, né? Um ativo que eventualmente parece, entre aspas, barato, nada que, e em tendência de baixa, nada que um grupamento de ações não possa abrir espaço aí para mais quedas. Então, realmente, a Oi está com um gráfico aqui horrível. Só que eu não vejo ponto de venda por enquanto. Quer dizer, nesse momento, eu acho que a venda já andou bastante, é melhor aguardar um próximo repique para entrar depois. Suzano na compra. SUS B5. Aliás, desse setor, pessoal, deixa eu até comentar aqui, uma que eu estou de olho na compra, já volto com a Suzano aqui. Ninguém me perguntou, ou se perguntou, eu acabei não vendo a pergunta. Uma que eu estou de olho para compra, que está muito bem armada para compra, é a Klabin. Por que Klabin? Primeiro, está em tendência de alta, aqui que tem um gráfico belíssimo, né? Médio prazo, vamos ver longo prazo também. Semanal aqui, médio prazo. Gráfico mensal, longo prazo também está com tendência de alta, quer dizer, um gráfico maravilhoso, querendo romper topo histórico, gráfico fortíssimo, fortemente apontando para cima, e eu estou com de olho nela, acima dos 14,59, eu pretendo efetuar uma compra, com um gain aqui em 16,50, e um loss abaixo desse último fundo de 13,83. Apesar desse mercado difícil aí totalmente definido, mas a Klabin tem um gráfico bem redondo, esse nível aqui de 14,60 já é o topo histórico da ação, e se romper esse nível é do mesmo setor da Suzano. Eu estou mais otimista com a Klabin, não quer dizer que a Suzano ou Fibra, alguma outra aí do setor de celulose, que não vai andar. Mas desses setores aí, eu optei aí, eu estou no radar aqui, com a Klabin. Agora vamos pegar a solicitação aqui no caso Suzano, né? Suzano começa a querer desandar aqui no curto prazo. Eu tinha até um pré-estudo com ela aí um tempo atrás, acima dos 11,40, mas acabou dando para trás, voltando forte, já querendo perder esses 10,72 que é o suporte imediato. Bom, se perder esse suporte de 10,72, começa a desfazer a tendência de alta no curto prazo, porém, no médio prazo ainda está tranquila aqui, em tendência de alta, né? E eventualmente, até essa região dos 9,72, a gente poderia dizer que ainda seria uma correção saudável para ela, por quê? Porque ela chegaria aqui na média móvel de 200 períodos, onde poderia gerar uma condição de compra com foco aí no médio prazo. Então, por enquanto, não vejo aí possibilidade de compra com Suzano, né? Principalmente pelo pregão de hoje, que começa a ficar bastante feia no curto prazo, aguardar um pouquinho mais, quem sabe mais perto aí dos R$10, 9,70 aí, com um sinal de fundo, a gente possa pensar numa compra com ela. Tolbeck, Ambev e Cielo cansadas. Bom, Ambev, vamos primeiro pela Ambev, que é uma ação que ela está parada aqui nos últimos 2 anos, né, sem tendência, congestionada. Vou pegar aqui primeiro o gráfico mensal da Ambev. Os últimos 2 anos totalmente aqui sem tendência, né? Ou seja, para quem está de fora, eu esperaria que ela retomar a tendência, e essa retomada da tendência ela se daria exatamente aqui acima desse último topo aqui, 17,44. Só confirmar se é isso mesmo. 17. Não, tem um topo mais acima, 17,53. Então, enquanto tiver abaixo desse nível, por enquanto, para o longo prazo, não me interessa. Por quê? Porque ela está nos últimos 2 anos aqui sem tendência. Sem tendência, tanto pode acontecer isso daqui, né, retomar a tendência de alta, quanto virar para baixo, né, e iniciar um novo ciclo de baixa. Como eu não vou tentar adivinhar, vou esperar o mercado me mostrar, então para o longo prazo eu esperaria romper esse nível. Agora vamos voltar aqui no curto prazo.
curto prazo, aqui está os 17,53 que eu comentei. Bom, a gente já tem aqui dentro dessa congestão maior aqui, um início de tendência de alta, onde ela pode buscar 17,24 como alvo curto, e na sequência, quem sabe buscar aí os 17,53, que seria o topo histórico dela. O único problema que eu vejo para comprar a Ambev nesse momento é o stop caríssimo aqui em 15,45. Então não dá para comprar com esse stop tão caro. Dá para achar um stop menor? Dá. Por volta aqui dos R$16, é um stop intermediário. Mas mesmo assim, considerando esses 17,24 como alvo, o stop também está bastante caro, também não dá para a gente trabalhar com esse risco. Então, esse é o motivo pelo qual, para trade, também não vejo Ambev interessante. E a Cielo também, que foi, até um bom tempo atrás, era uma ótima empresa para o longo prazo, eu sei que ela começa a desandar. Mas vamos ver como é que está o gráfico longo nesse momento. Olha, o que está começando a mostrar aqui a Cielo? Começa a apresentar uma falha na tendência de alta. Por quê? Porque um ativo em tendência de alta, ele vai o quê? Ele vai procurando ao longo do tempo valores cada vez mais altos. E a Cielo, ela formou aqui um topo em 46, arredondando, R$46 aproximadamente, e depois chegou aqui nos 44 e não conseguiu mais superar esse topo dos 46, ou seja, ela já tem um topo mais baixo. Aí tem esse último fundo aqui em R$35. Se perder os R$35, o que vai acontecer? Vai, tecnicamente, reverter essa tendência de alta para baixo. Qual que é o ponto para pular fora de Cielo? Quem investe no longo prazo? Deixar um stop aqui exatamente aqui abaixo dos R$35. Quer dizer, abaixo de R$35 é o ponto para pular fora de Cielo, onde tecnicamente aqui ela reverte tendência de alta para baixo. É aquilo que eu comentei, tendência não é eterna. Enquanto eu estiver subindo, eu vou continuar apostando naquela empresa. A hora que o consenso de mercado mudar, né, começar a bater na empresa e começar a mandar lá para baixo, eu não vou querer achar argumentos, falar, não, mas essa empresa aqui tem um PL maravilhoso aqui, está barata aqui, ela tem todo o potencial de ganhos aqui, eu vou simplesmente não vou brigar com o mercado. Se o consenso do mercado estiver mostrando queda, reversão de tendência, eu prefiro sair fora e escolher uma outra que esteja com esse movimento para cima. Então a Cielo realmente ela pode ficar bastante feia se perder esse nível. E no curto prazo, trazendo o zoom agora mais para perto. Curto prazo, ela já tem aqui tendência de baixa. Já começou o quê? Zigue-zaguear para baixo. E mais ainda, para quem conhece um pouquinho de figura, a gente tem aqui o quê? Uma grande figura de reversão para baixo, com eixo aqui por volta aqui dos 37,50, que seria o quê? Um ombro, cabeça, ombro. Ele está um pouquinho torto, aqui um pouquinho desconfigurado, mas de qualquer forma é uma grande figura de queda, onde a gente pegaria toda a altura dessa figura até os 37,50 e projetaria para baixo. Quer dizer, a gente vai chegar muito provavelmente naqueles 33 que eu acabei de mostrar no gráfico mensal. Então, ou seja, Cielo, que já foi por um bom tempo uma boa empresa para a gente olhar só no sentido de compra, agora começa a ser uma aposta na venda. E hoje aqui ela até deixou uma possibilidade de topo, pode até gerar um trade nesse sentido de venda. Vamos lá. Edgar Lin. A bolsa não só está muito cara para os padrões da economia, o que é fundamental para se ter valor das ações, como os estrangeiros não querem nem ouvir falar de Brasil. Sim, os estrangeiros realmente estão muito arredios mesmo. Acabo de voltar de uma viagem de mais de 4 semanas no exterior, nossa imagem é para lá de péssima. E ninguém acredita em mudança. Realmente, o mercado está bastante cético mesmo, né? E a gente não tem essa tendência de baixa em vão, né? O mercado está em tendência de baixa porque realmente a nossa economia está desacreditada. Isso é muito ruim mesmo para o nosso país, para a economia, aumento de inflação, desemprego, um monte de coisas ruins mesmo. Agora, no mercado de renda variável,
apesar desse cenário ruim, o importante é que a gente consegue tirar dinheiro do mercado com esse cenário mesmo negativo, cenário de queda. A gente consegue ganhar dinheiro na queda. Então, embora todo o resto vá mal, na minha torcida aqui, continua sempre para que o mercado, para que a nossa economia se recupere, mas o nosso mercado, tendo tendência, a gente consegue ganhar dinheiro. Quer dizer, a gente consegue extrair dinheiro do mercado, que é o objetivo de todo mundo que entra na renda variável, qual que é? É ganhar dinheiro. Então, o que a gente precisa ficar atento é com o quê? Com os movimentos do mercado, e não querer brigar contra. No mercado de ações, não é só no sentido de compra que a gente ganha dinheiro, comprar hoje, esperar valorizar para vender mais à frente com lucro. A gente pode também trabalhar de forma invertida, como eu falei para vocês, vendendo primeiro e recomprando depois mais barato, e podemos também ter um monte de outros tipos de operações que a gente consegue fazer aproveitando esses momentos, né? Tem operações estruturadas com opções que a gente consegue fazer com risco calculado, né? A gente consegue também operações aí com mini índice, não só mini índice, quanto o mercado de commodities, boi, milho, café, soja. A gente consegue fazer boas operações também, com o próprio dólar também, né? Quer dizer, tem uma série de alternativas que a gente consegue explorar aí no mercado de ações, não são apenas ativos, e dos quais a gente consegue ganhar dinheiro. Então tem muitas possibilidades, né? E eu tenho demonstrado isso daí desde 2013 com o quê? Falei, não adianta ficar falar e não demonstrar. Eu criei uma carteira gráfica, né, baseada em movimentação de preços, que ela trabalha com capital de R$100 mil, né, e onde eu coloco operações de compra, de venda. Esse ano comecei a mesclar um pouquinho também de day trade, e a gente coloca as operações antes delas iniciarem, né, traça toda a estratégia, e isso a gente tem demonstrado que, independentemente do que está acontecendo com o nosso mercado, a gente está conseguindo tirar dinheiro do mercado. E esse ano eu estou até mais otimista, por quê? Porque eu voltei com os meus day trades, né? Porque realmente nos day trades aqui, por incrível que pareça, a gente está conseguindo mais consistência de movimentos do que no próprio swing trade, que o mercado realmente está muito a risco. Mas, de qualquer forma, a gente tem conseguido resultados sempre positivos, conseguido ganhos aí desde 2013, né? E nada melhor do que ter o quê? Ter uma planilha para mostrar para todo mundo, né, os resultados que a gente está conseguindo. É muito fácil ficar de fora, só mostrar operações, né? O importante é mostrar aí, medir esses resultados, colocar peso nos ativos. Se eu vou entrar numa operação, tá bom, você vai entrar o quê? Na compra, na venda? Quantos ativos você está comprando? Quantos ativos você está vendendo? Aí você consegue realmente mensurar uma situação de lucro ou prejuízo. Se eu colocar simplesmente operações e medir percentual, fica uma coisa distorcida. Imagine, por exemplo, um pão de açúcar ali, que é uma ação de R$100, e eu tive, por exemplo, um prejuízo de 1%, vai. E eu pego uma ação aí de, sei lá, de R$2 e eu ganhei 10%. Aí numa contabilidade simples, 10% menos, digamos, o pão de açúcar eu perdi, por exemplo, 2%. 10% menos 2%, eu estaria na minha contabilidade 8% positivo. Mas será que realmente eu estou positivo? Porque eu perdi 2% numa ação que vale o quê? Que vale R$100. E eu ganhei o quê? Ganhei 10% numa ação de R$2. Ou seja, a hora que eu começo a quantificar e colocar grana, não necessariamente com esse resultado positivo de 8%, eu estou tendo lucro. Às vezes 8% positivo, e na minha carteira eu estou negativo. Por quê? Porque eu perdi muita coisa de uma ação cara. E na ação barata que eu ganhei em percentual muita coisa, mas em financeiro não ganhei quase nada. Então isso daí que tem que ser levado em conta, e foi o propósito maior quando eu criei a minha carteira gráfica, que eu administro através da Rico. Bom, vamos voltar aqui para o mercado, que o tempo está passando e eu já estou no meu limite de tempo. Daqui a pouco o Gustavo vai me pegar pelo pescoço, né? Que a gente tem uma tolerância de 30 minutos. Então vou pegar aqui mais dois ativos aqui para a gente fechar. Bradesco aqui, que a Elisa está comprada. E deixa eu pegar um aqui lá para o final da lista. Vamos lá aqui. E a Vale 5. Beleza. Vale 5 não, vou aproveitar, eu falei em day trade, eu vou pegar aqui o índice futuro. Tentar pegar rapidamente aqui,
ver se a gente consegue até pegar os 3 sem estourar esse limite de tempo. Vamos lá. Bradesco, a Elisa, né, que está comprada. Por enquanto, correção normal da tendência de alta. O stop loss eu deixaria abaixo dos 33 e 31, que é onde tecnicamente aqui ela perderia essa tendência de alta. Mas de qualquer forma, se formar um fundo nessa LTA e voltar a subir, pode até gerar uma nova compra. Então, por enquanto, comprada você está, Elisa, deixa o stop abaixo de 33 e 30. Falando da Vale 5. Vale 5. Ainda predomina tendência de baixa nela, médio e longo prazo, não tem o que pensar em compra com ela. Porém, no dia de hoje ela conseguiu uma boa reação no intraday e no curto prazo ela está em tendência de alta. Se confirmar esse martelinho que ela deixou no dia de hoje, dá até para a gente tentar ainda apostar aqui na compra com ela, né? Quem sabe para buscar ainda os R$23, que ficaria mais ou menos na região da minha média móvel de 200 períodos. Então a Vale para trade curto prazo, né? Ainda pode sair eventualmente uma possibilidade de compra. O índice futuro, no day trade, eu sempre gosto de fazer um estudo prévio, né? E eu já fiz para ele, para o pregão de amanhã, não sei o que vai acontecer, mas o meu estudo prévio para o pregão de amanhã, eventualmente tentando um day trade, no finalzinho do dia de hoje eu ganhei 560 pontos no mínimo, porque eu tinha um estudo aqui abaixo de 48.950 para vender, né? Tinha um objetivo inicial de 48 mil pontos, mas depois, quando ele começou a congestionar, eu reajustei o meu objetivo e saí aqui nos 48.385. Deu um resultado aí de lucro de R$560 que eu opero com 5 mini contratos. Para amanhã, o que eu estou antevendo no mini índice? Eu estou sempre agora procurando cercar para os dois lados, tanto na compra quanto na venda. Como a gente não tem bola de cristal aí, saber que se o mercado vai amanhecer de bom humor ou mau humor, se amanhecer de bom humor, compra acima de 48.750, podendo buscar 49.215 ou talvez até 49.550. O stop loss abaixo de 48.385. Se o mercado continuar azedo, venda abaixo de 48.385, retomando a tendência de baixa, o stop gain nesse suporte de 47.805, o stop loss 48.755, 5 pontos acima desses 48.750. Então isso é o que eu estou antevendo, baseado no fechamento do pregão de hoje, né, para o mini a partir de amanhã. Bom, pessoal, eu sei que acabaram ficando aí algumas análises para trás, vi que tem muitas colocações de vocês, discussões econômicas, etc., são sempre muito produtivas, mas infelizmente está chegando aqui no nosso limite de tempo, né? São 10 horas e 32 minutos, não dá para a gente estender muito mais do que isso, né? A gente tem essa tolerância de mais esses 30 minutos. Quero agradecer vocês aí pela presença em mais esse auditório aí da DVFN, agradecer ao Gustavo aí pelo espaço que ele gentilmente nos cede, né? E uma próxima oportunidade estarei de volta aí com vocês. Agradeço a presença de todos aí, valeu, um abração e até a próxima.